E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ainda Não Cresci. E hoje estamos aqui para falar do Batalha dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira, que é o segundo livro de uma série que estão programados para 5 livros. O que é uma coisa boa, levando em consideração o final desse livro aqui, que foi muito bom. Então vamos lá. Bom, para quem está preocupado com spoilers, eu não vou dar spoilers sobre o primeiro livro, só que eu vou dar uma sinopse assim meio geral para vocês saberem sobre o que é a história. Ele é um apocalipse de zumbis, que depois que um planeta se aproxima da Terra, que os astrônomos falam que é Absinto, um planeta que está escrito na Bíblia, que vai chegar e vai ser o fim do mundo, a Terra fica bem quente. Quando Absinto está se aproximando da Terra, várias pessoas desmaiam, tem um calor insuportável, e algumas pessoas ficam de pé e não desmaiam, só que tipo, continuam sentindo aquela sensação desconfortável, e daí vão ajudar o pessoal que caiu no chão. Ou seja, 2/3 da população desmaiou e ficou 1/3 da população de pé. O pessoal que desmaiou, ele começa a levantar como zumbis e começam a atacar, e daí dá todo o apocalipse zumbi. E no primeiro livro, o autor, Rodrigo de Oliveira, fez um exímio trabalho descrevendo como é que foi essa, digamos assim, invasão e o começo do apocalipse, porque ele cita, acho que 3 presidentes que começam a entrar em crise, tipo, o país começa a entrar em crise, inclusive tem a Dilma, tem, acho que um do Japão e Estados Unidos, se eu não me engano. E daí ele consegue demonstrar a queda dos poderes, e daí então começa o primeiro livro. O segundo livro, ele começa numa cena de ação, um dos personagens principais sendo atacado, numa cena bem tensa, e daí o capítulo termina e começa a história do livro 2, para você descobrir o que tem nessa cena ali, o que estava acontecendo nessa cena ali. Enfim, o autor, ele começa o livro com essa cena e depois ele continua o ritmo rápido que ele tem no primeiro livro. Ele continua com a descrição, que é muito boa, dos zumbis. A escrita do autor, ela é boa. Tem algumas repetições quando se tratando de um dos personagens principais, que tem o semblante de aço, a postura de ferro, e tipo, ele frisa bastante isso. E essa é a única parte que eu achei que ficou repetitiva. O resto, a história, tipo, a história é bem fluida, não tem nenhum erro, assim, eu ao menos não notei. E ele continua com aquela descrição dos zumbis muito gráfica. Não que tenha figurinha, não é isso. Ele deixa transparecer o que está acontecendo de uma forma muito vívida. Você consegue perceber, por exemplo, lacerações na cara dos zumbis, você consegue perceber que eles realmente estão todos arrebentados. Até cheiro você consegue sentir quando você está lendo o livro do Rodrigo de Oliveira, porque ele descreve muito bem essas cenas e você começa a tipo, se imaginar, tá, mas quando eu assisti algum filme de zumbi, eu nunca notei que teria um cheiro de podridão, que seria uma coisa nauseante, não sei o que, não sei o que. E aqui o Rodrigo de Oliveira faz um trabalho muito bem descrevendo todas essas situações. E isso eu acho que acrescenta muito na história. Isso dá uma imensidão, uma amplitude muito grande, o que é muito legal. Para quem já acompanha o canal há bastante tempo, sabem que eu não gosto de capítulos muito longos. E o autor, ele faz capítulos muito longos, assim, até a página 226, os capítulos são mais ou menos de 40 a 50 páginas. O que pra mim, que sou meio... eu tenho toque, eu preciso ler um capítulo para depois fechar o livro e dormir, por exemplo, eu ficava lendo até terminar o capítulo. Então, pra mim isso foi um ponto ruim, porque eu gosto de capítulos curtos, assim, 10 páginas é um ponto assim ideal para um capítulo, não mais que isso. E depois disso, depois da página 226, ele começa capítulos de 20 a 30 páginas no máximo, o que daí pra mim ficou melhor na leitura. O autor consegue malhar a história do jeito que ele quer. Ele não tem nada assim, tipo, se prendendo a ele, por exemplo, eu preciso fazer desse jeito. E é uma coisa muito boa, porque ele conseguiu, aqui nesse livro, mesmo que não foi, tipo, meu Deus do céu, X-Men, ele conseguiu adicionar um elemento sobrenatural nessa história, e não ficou aquela coisa, tipo, nossa, isso é impossível de acontecer. Tipo, já aconteceu um apocalipse zumbi, o que ele adicionou aqui não seria muito fora da casinha, o que é uma coisa muito legal, eu gostei bastante, e o desfecho desse paranormal aqui ficou muito bom, e digamos assim, que é uma coisa que o Resident Evil, o filme Resident Evil, deveria ter sido. Todo mundo aqui conhece Resident Evil e não tem paranormal naquela história,
Mas o Rodrigo de Oliveira, ele pode fazer o que ele quiser. Então seria como se fosse o filme do Resident Evil, só que melhorado, polido e sem tanto quesito ação, tipo só ação e mais nada, mas também ação com sobrevivência, com psicológico. E vamos falar do psicológico. Esse livro aqui, eu já joguei bastante jogo de zumbis, de apocalipse, de sobrevivência, e realmente o autor ele consegue nessa história explorar a psicologia que realmente se passaria caso houvesse um apocalipse. Porque o pior pesadelo de um apocalipse zumbi, pasmem, não são os zumbis, são os seres humanos. O que acontece quando acontece um apocalipse zumbi? As pessoas ficam inseguras, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam desesperadas e as pessoas não sabem quem confiar. Ou seja, se você está morrendo de fome, você está morrendo de sede, você não tem arma e você encontra um sobrevivente, digamos assim, dormindo ali, e você tipo, vê que ele tem, sei lá, uma casa cheia de suprimento, e você tá morrendo, você não vai falar, tipo, por favor, me deixa aqui, eu sou um mendigo. Em muitos dos casos, você ia matar essa pessoa pra sobreviver com os suprimentos dela. E se você pedisse ajuda pra essa pessoa, normalmente ela te mataria porque ela não ia querer dividir o suprimento com você. A não ser que ela esteja muito desesperada, muito solitária. E esse é um ponto que ele explora muito bem nesse livro. Também tem umas partes bem tensas, assim. Não envolve os zumbis, envolve seres humanos. História que dá pra você perceber a tensão de um apocalipse zumbi, só que no âmbito humano. E isso é muito legal. Eu acho que ele fez esse trabalho muito bem. Mesmo ele não sendo psicólogo, se não me engano. Eu acho que ele é analista de sistemas, o autor. Mas ele explorou isso de um jeito muito bom. O livro foi diagramado pela Faro Editorial e realmente a edição deles é muito boa. Se você pegar o livro aqui, depois eu mostro pra vocês, o livro ele é grosso, só que ele tem 300 páginas. As folhas são bem pesadas, as folhas são grossas. E sabe quando você dobra a folha e parece que você passou 2 folhas, daí você volta e fica vendo se você passou 2 folhas? Então, até você se acostumar com a gramatura, acho que é o nome, você vai ficar achando que você passou 2 páginas, de tão grossa que são as páginas. São páginas amareladas, o que facilita a leitura em ambientes mais claros, assim, com luz branca. E também a edição, a capa, ela é bem bonita, porque é um cara, tipo, mirando, isso, ele tá mirando um rifle, e ele tá com aqueles óculos bem grandes, e daí tem um reflexo do que tá atacando ele, que é um zumbi. E eu achei bem interessante essa capa, bem bonita, bem chamativa. Tem gente que não gosta, mas me agradou. E também a edição, assim, quando você passa a primeira página é tudo preto, daí você passa de novo é tudo preto, tem umas texturazinhas ali, umas figuras. E isso é algo que adiciona um quesito deluxe pro livro. Esse livro tá R$ 27,90 na Saraiva. O primeiro livro também tá R$ 27,90. E são livros, assim, que valem a pena. Tanto por ser nacional, que você está valorizando a literatura brasileira, por ser muito barato, por ser uma história que é muito boa, e por ser uma história inédita de zumbis num mundo que a gente está vivendo hoje, que basicamente tudo é rodeado por zumbis, e agora está começando uma onda de dinossauros também, não sei porquê, mas enfim. Uma coisa que o Garão falou, que não está escrito na capa segundo volume, então é possível que alguém vá lá e compre e não saiba que é o segundo volume, e daí se engane e tal e tal. Mas basicamente são essas as falhas que tem no livro. De resto, o livro é muito bom, eu realmente gostei da história e o final me deixou sedento pelo terceiro livro. E eu achava que era uma trilogia, na verdade são 5 livros. Com o final do segundo livro eu fiquei bem ansioso com o terceiro, quarto e quinto, porque eu acho que vai desenvolver uma história bem legal, uma história meio que até distópica, sei lá. Mas realmente eu estou ansioso por isso. Os links para comprar esse livro vão estar na descrição, se eu não me engano eles só estão sendo vendidos nas Saraivas. E o primeiro livro, acho que no Submarino, o segundo livro não tem Submarino ainda. Se fosse para dar uma nota, eu acho que eu daria 4.2 para esse livro, de 5, porque ele é muito bom, ele é nacional, ele tem várias características que foram bem exploradas, e é um livro que eu recomendo para vocês que gostam de zumbis para lerem o primeiro livro, e daí vocês vão querer ler o segundo, eu acho que sem dúvida vocês vão querer ler o segundo. E galera, a editora entrou em contato conosco. Na verdade a gente falou que a gente tinha lançado um vídeo sobre o primeiro livro e tal, e eles gostaram. E daí eles mandaram isso aqui, esse segundo livro, antes de lançarem. Também mandaram 10 marcadores, dos quais 7 eu vou dar pra vocês de sorteio. Então os links do sorteio eu acho que já vão estar na descrição, quando esse vídeo estiver no ar. Aí a editora fez um marcador de couro sintético. Cada um deles é diferente, porque é um trabalho artesanal. Ou seja, em nenhum deles vai ter tipo o mesmo
padrão no sangue aqui, porque eles foram feitos de forma artesanal, o que é muito legal e dá um marcador de edição limitada também. E eu achei bastante legal. Realmente parece pele humana se você tipo tiver morrido. Eu sou muito branco, então não dá pra ver. Mas enfim, a única coisa que eu faria diferente desse marcador é que na parte de dentro, do lado aqui, ele não tem nada. Mas, digamos assim, se você arranca sua pele, acho que vai ficar vermelho aqui atrás, entendeu? Então ficaria mais bonito se tivesse vermelho aqui atrás, tipo, pintado de vermelho. E daí a parte da frente, do jeito que tá, ficaria muito legal. Basicamente é isso, participe do sorteio ali embaixo, são 7 marcadores, 7 vencedores. E a gente vai estar mandando isso pelo correio. Vocês vão ter que compartilhar o vídeo e marcar 2 pessoas. E daí entrar no sorteio lá na promoção. Eu aconselho muito a vocês a curtirem a página da editora, da Faro Editorial, porque é uma editora que vem se destacando pelos últimos 2 livros dela. Eu realmente gostei bastante da edição deles. E vocês sabem que a gente meio crica pra isso, que a gente não gosta de edições ruins. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, favoritem, compartilhem nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva. Beleza, galera? Falou!